Ora bem, muito bom dia. Ao fim deste interregno, vamos então dar início à nossa sessão pública de 22 de setembro de 2015. Entrando no primeiro ponto, a audição de público, não havia público inscrito para poder vir ou querer aqui vir falar. Entrando no segundo ponto, período de antes de ordem do dia, algum dos senhores vereadores quer colocar alguma questão? Professor Adriano, faz favor. Bom, eu queria em primeiro lugar desejar que esta nova fase continue bem depois deste interregno de férias e que efetivamente os resultados em prol dos munícipes sejam positivos. Na última reunião de Câmara, se eu estou bem recordado, ficaram a nos entregar hoje, mas até agora ainda não, pelo menos não temos conhecimento, aquilo que foram os documentos e a correção do relatório de contas da Associação São Pedro Mais Comércio. Ficou previsto entregarem-nos estes documentos hoje e corrigir o relatório, uma vez que não estava em condições de ser votado, e daí nem termos votado o relatório porque tinha algum lapso, tinha uma série de lapsos relativamente ao conteúdo. Não sei qual é o ponto da situação. Faz favor. Então, relativamente às contas referidas respeitando ao ano 2014, nós solicitámos ao TOC o respectivo relatório corrigido, com as alterações a fazer. Até à data o TOC não nos enviou o referido relatório corrigido, enviou-nos sim a conta dos seus serviços desde há 3 anos para cá, ou 4, mas o relatório de contas 2014 realmente não nos enviou. Não sei se ele está à espera que se pague primeiro e depois envia o relatório. Eu já pedi para conversar com ele e estou à espera da marcação da reunião e estamos a aguardar para ver o que é que ele pretende. Bom, eu acho que de facto já é tempo a mais e as coisas são como são. A responsabilidade política, enfim, não é do TOC, mas é sim da Câmara e da Associação. E por isso mesmo eu acho que já é tempo, uma vez que o documento em causa devia ter sido aprovado em princípio no mês de março, e passado estes meses todos é incompreensível que o documento, e vale o que vale o documento, mas é apenas uma questão formal, mas também nós percebermos exatamente algumas situações que foram mencionadas no mesmo e que continuam por explicar por ausência dos documentos e nomeadamente do relatório de contas em condições. Eu faço votos que na próxima reunião esse documento e esses complementos em termos daquilo que são documentos que iam lá referenciados nos sejam efetivamente entregues, enfim, para todos percebermos qual é a situação da associação, tanto mais que há uma proposta que visa a extinção da mesma. Posto isto, eu tinha aqui um requerimento em nome dos vereadores do PSD a apresentar à Câmara Municipal que passaria a ler. Tendo consciência da importância da organização e planeamento das atividades escolares, letivas e não letivas, para a generalidade das famílias, face às exigências profissionais atuais e sendo do conhecimento geral que, quer no ano letivo passado, quer no ano escolar que agora se inicia, a avaliar pela informação prestada ou pela falta da mesma, a intervenção municipal nas atividades de apoio familiar aos alunos da educação pré-escolar e do ensino básico não responde às necessidades das famílias e às novas diretivas nestas matérias. Os vereadores abaixo assinados vêm ao abrigo do Estatuto da Oposição, aprovado pela Lei 2498 de 26 de maio, a requerer resposta dentro do prazo legal fixado às seguintes questões. Quanto ao balanço do ano letivo 2014-2015. 1. Relativamente às atividades de animação e de apoio à família, no período de interrupção letiva, designadas pelo município de animar a escola, foi efetuada a avaliação da qualidade dos encarregados de educação e dos seus educandos.
Em caso afirmativo, de que forma e quais os resultados? 2. Qual o motivo que fundamentou a decisão de redução de horários das trabalhadoras que prestam apoio e garantem as referidas atividades no período das férias escolares de verão? Terá sido motivo unicamente financeiro, que teve como consequência a desorganização do serviço e, paralelamente, a redução drástica do rendimento destas trabalhadoras, já por si baixos, promovendo a desmotivação e insatisfação em tarefas tão exigentes. 3. Por que motivo o planeamento diário das atividades foi só publicado várias semanas após o fim das atividades letivas e não foi designado durante várias semanas qualquer responsável por estas atividades e, pelo contrário, com os encarregados de educação? 4. Qual a razão para os responsáveis do município terem comunicado aos encarregados de educação que estas atividades não iriam funcionar também na semana de 14 a 18 de setembro, quando, no arranque do ano letivo, tinha sido garantido que estas só não funcionariam entre os dias 31 de agosto e 11 de setembro? E por que motivo essa decisão foi alterada no dia 10 de setembro, evidenciando uma gestão imprudente de um assunto tão importante, conforme divulgação no Facebook da Câmara Municipal, na página do Facebook da Câmara Municipal? 5. Foi feita uma avaliação aos encarregados de educação quanto às atividades promovidas pelo município no período de julho e agosto? 6. Por que motivo não foram implementadas pela autarquia as atividades relativas à componente de apoio à família destinadas aos alunos do primeiro ciclo, antes e depois das componentes curriculares e da SAEC, assim como nos períodos de interrupção letiva, conforme determinou o despacho número 9265-B de 2015, ao contrário do que acontece na generalidade dos municípios da nossa região e do país? 7. Partindo do princípio de que o projeto Animar as Férias, criado, aliás, por executivos anteriores, pretendia, em parte, compensar a lacuna referida no ponto anterior, por que motivo este projeto funcionou apenas entre os dias 6 e 31 de julho, quando o período de interrupção letiva foi muito superior a este? Quanto ao planeamento do ano 2015-2016. 1. Foram os encarregados de educação auscultados sobre a necessidade de atividades de apoio à família e aos alunos da educação pré-escolar e do ensino do primeiro ciclo e respectivos horários de funcionamento? 2. No âmbito do funcionamento das atividades de animação destinadas aos alunos do ensino da educação pré-escolar, existe um plano com as atividades a desenvolver e um responsável pelas mesmas? Em caso afirmativo, por que motivo não foram estas informações transmitidas aos encarregados de educação na abertura do ano escolar? 3. Está prevista a intervenção do município na organização das atividades relativas à componente de apoio à família previstas na portaria número 644-A de 2015 para os alunos do primeiro ciclo de ensino básico, de acordo com as necessidades das famílias? 4. Qual o período previsto de funcionamento do projeto Animar as Férias ou de outro que tenha os mesmos objetivos durante as próximas férias escolares? 5. Face à incompreensível falta de informação e planeamento relativamente a estas matérias, principalmente no que concerne a atividades de apoio à família para os alunos do primeiro ciclo, estará o município a prescindir de ajudar as famílias do concelho com horários de trabalho cada vez mais exigentes e recursos económicos mais escassos? 6. Por último, por que razão não celebrou o município, até à data, protocolo específico sobre estas matérias com o agrupamento escolar e não delegou toda a gestão funcional, incluindo a gestão dos funcionários municipais do centro escolar, na direção do agrupamento e das suas equipas? Portanto, isto é o requerimento que nós elaboramos e que deixamos por escrito para obtermos também respostas por escrito. Qual é o objetivo deste requerimento? O objetivo do requerimento é alertar o município e a comunidade para a importância cada vez mais atual daquilo que é a componente de apoio à família, porque é através desse apoio que nós podemos, de alguma forma, compensar as famílias naquilo que se prende com uma parte importante, não só
da componente da natalidade, mas fundamentalmente de fixar as pessoas ao nosso concelho. Nós percebemos que hoje tudo é muito perto, tudo é muito relativo e, efetivamente, se nós não estivermos permanentemente a estar em consonância com aquilo que são as necessidades básicas da comunidade, muitas das vezes acontece que quando olhamos para o lado já há famílias, já há filhos, no fundo a frequentarem outro tipo de atividades ou as mesmas atividades noutros concelhos vizinhos. Há pais que eventualmente procuram residências nesses mesmos concelhos e eu acho que isso leva a que as pessoas, de alguma forma, se comecem um bocadinho a afastar daquilo que é uma responsabilidade que elas têm relativamente a permanecer em termos de residência do concelho. E acho que o município aqui tem uma palavra determinante e o nosso objetivo é que o município não descore esta importância e que de alguma forma no próximo ano, ou seja, neste ano que está agora a iniciar-se, preveja e planeie adequadamente e atempadamente este tipo de atividades, porque são determinantes para que as famílias possam cada vez mais gostar de viver em São Pedro do Sul e terem as necessidades que têm correspondidas por parte do município, enfim, e de outras instituições que podem ter a ver direto ou indiretamente com esta matéria. Eu deixo o requerimento e depois, se entenderem. Eu só queria dizer ao Sr. Vereador que não nos ensinou nada que nós já não soubéssemos. Todas estas situações estão previstas e estão calculadas, seja como for, e como disse muito bem, a resposta será dada por escrito, porque há tantas questões, certamente que não estaria à espera que realmente se lhe desse uma informação concreta sobre todos os pontos. Mas pontualmente, não sei se a professora Teresa se quer responder a alguma situação em concreto. Sim. Ora então, relativamente a algumas questões que mencionou, vou só falar daquelas que não estão corretas, não sei onde é que foi buscar algumas das informações, mas realmente não estão de acordo com o que se passou. Relativamente à reunião que falou com os encarregados de educação, foi feita essa reunião, onde foram auscultadas as necessidades dos mesmos e até pedimos aos pais que contribuíssem, se quisessem, para algumas destas atividades, tendo isso acontecido. Ou seja, a programação das atividades para animar as férias foi feita em consonância com os encarregados de educação numa reunião tida no centro escolar. Por isso, tudo o que saiu dessa reunião, à partida, foi tudo cumprido, tendo mesmo alguns pais participado nas próprias atividades. Relativamente à semana a mais que falou, nós quando programámos este projeto de animar as férias, o Ministério da Educação ainda não tinha lançado o calendário escolar para 2015-2016. Ou seja, nós não sabíamos que a escola só iria iniciar entre o dia 15 e o dia 21, tendo o agrupamento de escolas de São Pedro do Sul e de Santa Cruz da Trapa escolhido o último dia, que é o dia 21, para iniciar as mesmas atividades. Sendo assim, quando nós lançámos este projeto, que foi nas férias da Páscoa do ano letivo passado, não sabíamos que o Ministério da Educação só ia dar início às aulas uma semana mais tarde. Por isso é que nós dissemos, que é o normal nos anos letivos passados, que estas atividades iam estar encerradas nos primeiros 15 dias de setembro, para limpeza, arrumação e para providenciarmos o início deste ano que já está a decorrer. Sendo assim, fomos apanhados um bocadinho, digamos que ficámos surpreendidos, porque não é costume o ano letivo iniciar tão tarde. E por isso é que também a solução para o mesmo, para esta mesma situação, também foi tardia, porque o Ministério da Educação, como sabe, só em julho, fim de julho, é que disse quando é que ia iniciar este ano letivo. E nós tivemos que ter uma solução porque percebemos que alguns pais, e eles fizeram-nos chegar essas mesmas preocupações, não iriam ter onde colocar os seus filhos nesta semana a mais de férias. Depois, relativamente, mencionou aí porque é que este projeto Animar as Férias, que está direcionado para o Jardim de Infância, só começou no dia 6 de julho e depois disse do dia 6 ao dia 31, eu não percebi muito bem, porque como sabe foi desde o dia 6 de julho até 28 de agosto. Isso não foi do dia 6 ao dia 31, foi do dia 6 de julho a 28 de agosto.
Como também deve saber, o Jardim de Infância funciona mais tarde do que os restantes anos letivos, ou seja, enquanto que os anos letivos, desde o primeiro ano até ao 12º, terminam as aulas no início de junho, o Jardim de Infância só termina as aulas, ou seja, o calendário escolar para o Jardim de Infância só termina as aulas no início de julho, o que quer dizer que o calendário escolar para o Jardim de Infância foi até à sexta-feira, se não me engano, 3 ou 4 de julho, e nós começamos as atividades na segunda-feira seguinte, por isso não houve aqui nenhum interregno entre o fim das atividades curriculares previstas para o Jardim de Infância pelo Ministério da Educação e o início do nosso projeto Animar as Férias. Como disse, não sei onde é que quem consultou para obter essas informações, mas o que é certo é que muitas delas não estão corretas, mas na nossa resposta escrita havemos de dar conta de todas as situações e explicar estas que eu já falei aqui e outras que também advêm da exposição que fez. Só para clarificar a questão do pessoal, nós temos, penso que 50 ou 51, ou tínhamos no ano letivo anterior 50 ou 51 colaboradoras que estavam como auxiliares nas escolas. Nós podíamos ter feito uma de duas coisas. Os contratos, penso que expiravam em junho, meados de junho. Podíamos deixar expirar o contrato e celebrar novos a partir do início deste ano letivo, e aquilo que nós fizemos foi renovar os contratos desde logo, fazendo com que essas funcionárias continuassem cá no período de verão e dessem apoio no ATL que estava a decorrer durante o verão, com uma redução horária de 50%, o que faz algum sentido, porque se só tínhamos ATL a funcionar em algumas escolas, não fazia sentido termos-las cá durante o período das férias escolares, a tempo inteiro. Mas mesmo assim, e chegamos a fazer aqui atempadamente uma reunião com todas elas e todas concordaram, porque foi uma situação muito melhor, porque acabaram por ter algum rendimento que não teriam se tivéssemos findado o contrato em junho e celebrado um novo em setembro, e até se celebrássemos um novo em setembro podíamos ter outras pessoas a concorrer, não serem efetivamente as mesmas. E portanto foi isto que foi feito. Aliás, não foi mais do que aquilo que foi feito em anos letivos anteriores, onde houve também redução de horário, onde houve alguns anos em que os contratos acabaram e depois só foram celebrados novos contratos a partir do início do ano letivo. Portanto, é um processo perfeitamente transparente e acho que foi, do ponto de vista pessoal, muito melhor para todas essas funcionárias, porque tinham todos os anos uma situação precária e passavam este período de férias sem saber se iriam voltar ou não, e este ano, atempadamente, todas elas souberam qual era a situação que iriam ter para o ano letivo seguinte. Portanto, acho que isso foi resolvido. Do ponto de vista financeiro, não houve aqui nenhuma contenção, antes pelo contrário, acabamos por ter um gasto superior ao que estava previsto. Só acrescentar uma coisa que me esqueci do que disse, que falou porque é que a Câmara não passa a gestão do pessoal para o agrupamento de escolas. Isso já foi falado entre a Câmara e o agrupamento de escolas, e o que foi falado foi que nós passamos a gestão para o agrupamento de escolas, mas então também só lhe damos o rácio de funcionárias a que o Ministério obriga a Câmara a dar, e isso equivale a metade das funcionárias que neste momento estão no centro escolar. E o Sr. Diretor do agrupamento de escolas disse, então, sendo assim, que prefere e gosta mais de ter esta parceria connosco na gestão, porque nem eu tomo nenhuma decisão sem o Diretor do agrupamento de escolas de São Pedro do Sul saber, nem ele o faz sem o saber. Ou seja, até à data, a nossa parceria na gestão do centro escolar funcionou perfeitamente entre mim e o diretor, que é a pessoa com competências para o fazer. Nunca houve problema nenhum entre mim e o senhor diretor do agrupamento de escolas de São Pedro do Sul. Nunca houve, repito. Aliás, reunimos frequentemente para limar determinadas situações que surgem. Se existem vozes fora das pessoas com competência para estes assuntos, no sentido dessa gestão passar unicamente para o agrupamento de escolas, isso já não é da competência, provavelmente, dessas pessoas, porque quem é o diretor realmente é o professor José Manuel Gonçalves. Sr. Vereador, também queria dizer o seguinte: então, quando o próprio Estado, o seu governo, quer que ao fim e ao cabo as escolas passem para a competência das câmaras municipais, o senhor está em o ONUS, quer dizer, quer que os nossos funcionários passem para a gestão do Estado e da escola. É precisamente o contrário daquilo que o governo pretende. Só para acrescentar só duas coisas que me esqueci de dizer. Ainda em relação ao pessoal, para além de todas as colaboradoras que temos
como auxiliares da educação e que já vinham de trás mais ou menos o mesmo número. Temos muito mais pessoal da Câmara afeto desde que abriu sobretudo o seio escolar, porque funcionários da Câmara que estavam noutros setores acabaram por estar agora a trabalhar no seio escolar. Portanto, a Câmara Municipal tem neste momento mais funcionários afetos a toda esta área da educação do que o que tinha no passado, por força da abertura do seio escolar e porque acabou por colocar lá mais gente. Ainda assim, eu acho que é preciso também aqui clarificar o aspecto, que é a Câmara Municipal está a fazer todos os transportes escolares com funcionários próprios, contratualizou novamente com a mesma empresa que estava a fazer o ano passado as refeições escolares, portanto as coisas já começaram, estão a funcionar bem. Também é importante que se diga isso, de certa forma, para dar mais tranquilidade a todos os encarregados de educação. Os transportes escolares são assegurados na íntegra pela Câmara Municipal. As refeições, no âmbito de um acordo de quadro da CIM, estão a ser feitas pela mesma empresa que fazia as refeições o ano passado e que na generalidade correu bem, nestas coisas havendo sempre um ou outro caso, mas na generalidade correu bem. E também acho estranho, não sei da minha área, mas formalmente não nos chegou nenhuma queixa das refeições, nem o ano letivo passado, nem ainda agora estamos a começar, nem do período da ATL. E também acho estranho que todos estes problemas aqui abordados sejam especificamente só do agrupamento de São Pedro e especificamente do seio escolar. Mas há mais situações. Há um agrupamento de Santa Cruz da Trapa, há escolas de primeiro ciclo nas demais aldeias e a vossa abordagem é muito específica só ali do seio escolar. Acho estranho, ó, professor Adriano. Já respondo, não é nada estranho. Bom, só duas coisas. O nosso contributo não é para estar a diminuir o esforço que tem sido feito. O problema é que nós encaramos, ou consideramos que o esforço pode ser maior e melhor. E a verdade é esta. Eu acho que nós estamos hoje em competição com tudo. E com os conselhos vizinhos, quer a gente queira, quer não, na educação, no investimento, no emprego, em tudo. E por isso, ou nós somos, de alguma forma, uma referência e de alguma forma nós nos diferenciamos positivamente em alguma coisa, ou então, quando dermos conta, enfim, os outros já ocuparam um espaço que eventualmente poderia ser nosso. E a prioridade em relação à educação pré-escolar e ao ensino básico, eu acho que tem que ser óbvia e determinante. E aquilo que a doutora Teresa acabou de afirmar, para mim, é um pouco o espelho da atuação da Câmara. Ou seja, é exatamente aquilo que não deve acontecer. Então, só passariam a gestão do pessoal que está no centro escolar para o agrupamento se dessem menos pessoas do que aquelas que lá estão. Por ser a Câmara a gerir o pessoal que está no agrupamento, podem ser X pessoas. Se passar para o agrupamento a direção deste pessoal, já vamos cortar nas pessoas. Eu acho que deve ser exatamente o contrário. Eu acho que quem está no terreno, quem sabe as necessidades, quem sabe os problemas, quem está ali no dia-a-dia, é que deve gerir, seja lá, seja no outro lado qualquer, sempre pensei assim. Aliás, já ouvi isso noutros tempos em que acontecia esta prática, ou seja, o agrupamento de escolas tem as suas equipas de gestão no centro escolar, seja no pré-escolar, seja no primeiro ciclo, seja na componente de apoio à família, seja naquilo que for, é a componente total da comunidade educativa. Aí devem ser eles, o diretor, juntamente com as suas equipas, a fazerem essa gestão cotidiana, porque isso é que permite, para já, que a Câmara salvaguarde muito mais responsabilidades que, na minha perspectiva, não devia ter, porque isso é uma atividade que é exercida localmente por quem lá está. E eu não vejo mal nenhum da Câmara ter lá os mesmos funcionários ou, eventualmente, até mais se forem necessários. O que nos interessa a nós é a diferenciação positiva, ou seja, é que as crianças e os pais estejam tranquilos e, tal e qual como dizia o Dr. Moura, e bem, se as refeições estão garantidas, se os transportes estão garantidos, nós aplaudimos, ótimo. Agora, podemos ir mais longe. E nesta componente de apoio à família e na gestão do centro escolar especificamente, eu acho que poderíamos, ou deveria a Câmara, a encetar negociações com o agrupamento para que isso aconteça. A não ser que o agrupamento não o queira. Isso é diferente, mas duvido, porque a eles também é importante essa gestão. Relativamente àquilo que é a descentralização ou a delegação de competências em câmaras municipais em relação a alguns aspectos da educação, o Sr. Presidente deve saber que não tem nada a ver com isso. Uma coisa é a gestão pragmática das coisas, funcional, outra coisa é a Câmara assumir essa gestão em terreno que não é seu, que é o caso. A Câmara pode assumir as delegações todas, pode depois, enfim, delegar ou descentralizar
esse tipo de delegações que lhe passam para quem de direito e é quem está no terreno, é quem sabe, entre aspas, da poda, como se diz. E por isso aquilo que eu acho é que nós temos aqui um novo ano a começar e como temos um novo ano a começar, devíamos acautelar deliberadamente estas situações para que os pais sintam cada vez mais atração por terem os filhos em São Pedro do Sul, para que outros, eventualmente, de outras freguesias até possam vir para cá, mesmo não sendo do Conselho, porque se nós formos uma referência na educação, é bom sinal, é sinal que estamos a preparar bem as nossas crianças, é sinal que a comunidade educativa está desperta, está bem posicionada para que efetivamente continuem a residir cá e eventualmente até captar novos residentes. Eu faço votos para que isso aconteça neste ano escolar e da nossa parte, tal qual como eu disse antes do verão, estamos disponíveis para dar os nossos contributos e é esta a nossa intenção com este requerimento, não é mais do que isso, é despertar consciências, nomeadamente da Câmara, e não só, para que o serviço seja o melhor possível em prol das crianças do Conselho. Só isso. Muito obrigado. Alguns dos seus vereadores têm mais alguma questão que queira colocar? Eu só queria aqui dizer uma coisa. Quando eu falei da redução de funcionários, estou a falar das pessoas que são da Câmara, ou seja, são pessoas que estão eleitas na Câmara Municipal e que neste momento estão no centro escolar. Como deve compreender, elas não se sentem à vontade, porque eu auscultei essas mesmas pessoas, não se sentem à vontade para estarem no centro escolar e, entre aspas, quem manda nelas, quem é o chefe delas é o agrupamento de escolas, porque elas realmente são pessoas que estão efetivas na Câmara Municipal. Era a mesma coisa que o agrupamento... Eu não tenho problema nenhum, compreenda isso, eu não tenho problema nenhum. As pessoas estão lá de livre vontade, eu não obriguei ninguém a ir para o centro escolar. Nós solicitámos a pessoas da Câmara para quem quisesse ir realizar funções nas escolas. Algumas ofereceram-se. O que elas me dizem é que se realmente for o agrupamento de escolas a gerir o pessoal, inclusive a elas não se sentem à vontade nessa situação. Eu não posso obrigar as pessoas a ficar lá quando as competências delas, como funcionários da Câmara, também não têm a ver propriamente com educação. Ou elas estão de lá de livre vontade, ou eu não as consigo reter lá, como deve saber. Tem a ver com os conteúdos funcionais do serviço das pessoas. Não quer dizer que não pudéssemos chegar aqui a outra situação. Isso foi tudo discutido com o agrupamento de escolas. Eu só não percebo porque é que há tanto ruído quando tudo o que foi feito na gestão do centro escolar foi feito com o agrupamento de escolas. Nem a Câmara tomou decisão nenhuma sozinha, nem o agrupamento de escolas tomou decisão nenhuma sozinho. Ou seja, as coisas estão a decorrer normalmente, as afinações a ser feitas são feitas, tendo o agrupamento de escolas telefona-me, eu telefone e fazemos os ajustamentos necessários. Eu não percebo porque é que há tanto ruído numa situação que foi pacífica, com o consentimento de ambas as partes, porque para mim era muito mais fácil passar a gestão para o agrupamento de escolas, é que não tenho a menor dúvida, acabava-se logo 90% do ruído, garanto-lhe. Mas eu não estou a criar... O problema é que eu depois não tenho funcionários que cheguem e mesmo assim, pondo aqui à consideração que algumas delas não quisessem ficar porque são funcionárias da Câmara, eu punha lá mais pessoas do que manda o Ministério da Educação, como bem sabe. O rácio do Ministério da Educação é aproximadamente 50 alunos para cada funcionário. Eu, neste momento, tenho lá 20 e tal pessoas, mesmo retirando 5 que lá estão da Câmara Municipal, ficavam lá para aí 17 ou 18. Agora faço as contas dos alunos que existem no centro escolar, não é? Divida. E veja quantas funcionários é que tinham que lá estar. Mesmo assim, ficariam com mais. O meu problema é como é que eu substituo as duas pessoas que estão na portaria que são da Câmara, a telefonista que é da Câmara, quem está a gerir o pessoal na secção de limpezas que é da Câmara, ou seja, retirando isto tudo, eles mesmo assim ficam para aí com o dobro das funcionárias que o Ministério diz que temos que pôr. Só que eu também compreendo que é uma estrutura grande, é um espaço imenso e que temos que lá pôr mais pessoas, tanto por isso mesmo é que lá está o triplo das pessoas que o Ministério manda, porque as necessidades são mais. Mas já vai no triplo, isso é muita gente. Então, faz às contas, ó professor, faz às contas, oh, Teresa, mas isso não nos adianta darmos aqui a discutir isso. O que eu acho, e é isto que eu recomendo, é que faça. faça. 23 ou 24, é que faça uma reunião adequada com o agrupamento e que veja a melhor forma de gestão, porque nos interessa a todos é que aquilo seja gerido da melhor maneira possível. Eu defendo que a gestão devia passar para o agrupamento. Se não já disse que era muito mais simples para mim. Okay. Nós estávamos aqui neste momento a ter esta discussão.
Pronto, passando ao ponto 3, resumo diário de tesouraria do dia 18 de setembro. Alguém se quer pronunciar sobre o mesmo? Ponto 4, assuntos para conhecimento e ratificação. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Ponto 5, proposta da Gimpura respeitante a utilização da plataforma digital alojada no domínio região de Lafões.pt. A Gimpura é uma associação criada recentemente que nos está aqui a pedir apoio financeiro na ordem de 900 euros anuais e a nossa proposta é darmos-lhe o apoio técnico que a associação possa precisar, sem, no entanto, estarmos a despender este dinheiro que nos pede. Alguém vota contra? Alguém se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 6. Relatório de acompanhamento do PAL segundo trimestre de 2015. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Passando ao ponto seguinte. Doação do município de diversos equipamentos de marcenaria para António Pinto Rodrigues. Este senhor é filho do marceneiro que teve aqui um estabelecimento aqui em São Pedro do Sul. O senhor faleceu e agora o filho entendeu por bem dar os equipamentos que o pai tinha para efeitos de um futuro museu. A Câmara Municipal, os bens já estão connosco, mas temos de trazer aqui a reunião de Câmara. Alguém se opõe a esta doação? Alguém vota? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Proposta de parecer prévio positivo à contratação de serviços de implementação, instalação e gestão de soluções VPN dedicada à delegação de espaços cidadãos aos sistemas informáticos da AMA. Nós, neste momento, estamos a pensar abrir os espaços cidadão. Em princípio, esses espaços cidadão serão abertos em finais de outubro. Penso que a data já está marcada a 29, provavelmente será a 29 de outubro. Entretanto, os funcionários, há uma série de funcionários que irão fazer formação durante 2 semanas para que realmente tenham conhecimentos técnicos sobre esta área. Só que nós, entretanto, temos que fazer as ligações de internet para esses mesmos espaços. Isso implica um gasto. Tem que vir aqui à reunião de Câmara Municipal. Alguém vota contra? Não é só uma questão de... Aqui neste ponto fala-se dos espaços do cidadão. Sim. Aqui não está incluída a loja do cidadão. Não, tem nada a ver. A loja do cidadão é competência do Governo, não tem nada a ver com isso. E qual é o ponto da situação? O ponto da situação está no ponto que o Sr. Vereador sabe de há uns meses atrás, em que a loja do cidadão seria para montar no Tribunal Judicial. Entretanto, haverá lá um conflito qualquer com o IRN e neste momento não sabemos qual é o ponto da situação. Estará tudo na mesma. Entretanto, os senhores secretários de Estado e dirigentes andam tudo em campanha eleitoral, de forma que neste momento o país está parado. O problema não é esse. O problema é este. O município não apresentou nunca nenhuma solução alternativa relativamente à localização. Dr. Matos. Apresentou há um tempo, numa reunião com o técnico da AMA, apresentou-se uma alternativa que seria a segurança social. O edifício da segurança social. Pelo que eu percebo, o edifício da segurança social é relativamente pequeno, eventualmente para... Mas tem 2 andares, é outro inconveniente, mas tecnicamente isso podia ser atenuado, com montagem de um elevador. Depende muito do número de serviços a localizar na loja do cidadão, mas eu julgo que eventualmente poderia ser interessante uma alternativa ao Tribunal. O Tribunal também não tem muitas instalações, porque a gente percebe que é só ali no piso 0 é que eventualmente se podia localizar a loja do cidadão. Tem lá a conservatória, se for a absorver a segurança social, eventualmente as finanças, etc., não terá espaço para isso. Eu não sei até que ponto é que na Rua Direita ou nas paralelas à Rua Direita, eu até me estou a lembrar agora de repente, na antiga estação dos autocarros, se não haveria alguma hipótese de localizar ali a loja do cidadão com a hipótese de obras ou de aquisição. Eu penso que isto funciona por rendas de acordo com os encargos que os atuais serviços também têm, e eventualmente poderia ter
ou poderia permitir alguma dinâmica em termos comerciais e de movimento de população naquela zona. Não sei, mas acho que era uma hipótese a ser eventualmente considerada, ou noutro edifício que tivesse dimensão para o efeito. Não me parece que ali o Tribunal, enfim, corresponda àquilo que é uma loja de cidadão com diversos serviços que facilitem a vida do cidadão. Deixava esta dica porque parecia-me uma hipótese. Sr. Vereador, quando os técnicos da AMA se nos dirigiram aqui aos nossos serviços também para saber qual era a nossa opinião, a verdade é que esses mesmos técnicos já traziam tudo o que era edifícios públicos existentes no nosso concelho, nomeadamente as áreas, as suas localizações, tinham conhecimento de todos esses espaços. E praticamente, e sabe que o que o Estado pretende é reduzir custos, não é estar a aumentar custos, e ao fim e ao cabo não pagam nada, e ao fim e ao cabo o que se pretende com isso é ao fim e ao cabo adotar equipamentos públicos que estivessem desativados. Porque se fosse para pagar renda, também lhe podia dar outra sugestão, que era na Negrosa, o edifício onde era antigamente o Centro de Saúde, aí teria espaço para tudo, mas a verdade é que a AMA neste momento quer é utilizar espaços públicos já existentes, requalificá-los para que realmente possa lá englobar o espaço cidadão e não estar a alugar. Mas eu tenho conhecimento que houve alguns municípios que adotaram mais ou menos este modelo. Os edifícios são privados, a Câmara arrenda o edifício, e depois arrendam as obras que vão ser introduzidas nesse edifício, têm a ver com o que os outros serviços do Estado pagariam, ou estão a pagar, mais o que eventualmente aqueles que estão instalados em edifícios do Estado poderiam pagar em termos de renda, e isto ser transformado eventualmente numa amortização relativamente às obras e até à renda em termos comparativos com o que existia. E há situações desse género em alguns concelhos que estão a resultar. Daí eu acho que a Câmara podia fazer uma contraproposta. Eu compreendo que o Estado venha com a proposta dos edifícios públicos, mas se nós não temos condições devemos argumentar e contrapor. E aí podíamos eventualmente, se tivessem garantidas as condições financeiras, sem encargos adicionais para o município, enfim, ter no fundo uma nova área de desenvolvimento comercial e de passagem e visitação por parte dos cidadãos aqui no concelho, e estou-me a referir concretamente à zona da Rua Direita e limítrofes. Acho que poderia ser interessante. Já não tanto o Centro de Saúde, o ex-Centro de Saúde, porque é um edifício muito, muito grande. De facto, é um edifício, a não ser que fosse numa das aulas desse mesmo edifício. Sr. Vereador, o que eu lhe queria dizer é o seguinte: em tempos passados, o Partido Socialista propôs na Assembleia Municipal a instalação a título gratuito para o município, em que o Estado faria todas as obras do espaço onde foi antigamente a cadeia. A Câmara Municipal do qual você fazia parte não aceitou nem quis pensar nesse assunto numa altura em que, como lhe disse, as instalações seriam todas remodeladas pela AMA. Agora admira-me que realmente o Sr. Vereador esteja preocupado com isso, até porque sabemos que aquilo que se pretende com a loja cidadão é a instalação, juntar as finanças ao Tribunal e à Conservatória. Ora, se o Tribunal está bem instalado, se a Conservatória está bem instalada e se as finanças estão bem instaladas, não vejo porque que a Câmara Municipal deveria estar a arrendar quaisquer instalações, quando nós também estamos numa situação mas é deixar de ter estabelecimentos alugados, conforme já deixámos de ter dois estabelecimentos alugados onde estavam instalados os nossos serviços. Não percebo como é que quer que a Câmara Municipal contribua com mais despesas, quando neste momento, como disse, a nossa situação é de contenção, para ao fim e ao cabo irmos instalar os serviços que neste momento já estão instalados. E volto-lhe a dizer, Tribunal, Conservatório e Finanças, que no meu entender estão muito bem instalados. De forma que, a partir do momento em que a Câmara Municipal crie os 3 espaços cidadão, e no meu entender bem localizados em Santa Cruz da Trapa, Termas e aqui em São Pedro Sul, nada mais virá por acrescento com essas lojas de cidadão. De forma que acho que a Câmara Municipal não deve estar a gastar mais dinheiro, pagando alugueres,
de instalações que neste momento não são nenhuma mais-valia para o nosso concelho. Não, eu só quero rematar, não foi isso que eu disse. O problema aqui é este. Há uma deliberação da Câmara, ou não há, para a criação da loja de cidadão. Eu baseio-me nos factos e nas deliberações que há. E eu não ponho em causa que a deliberação, enfim, seja a melhor possível. Eu também considero que os serviços de que estamos a falar estão bem instalados. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas nós deliberamos aderir à loja de cidadão. O problema está aí. Então, devemos eventualmente revogar a deliberação e dizer, se a maioria assim o entender, que não nos interessa a loja nenhuma de cidadão. Isso é diferente. Isso é diferente. Agora, a partir do momento em que nós deliberamos no sentido da criação da loja de cidadão, ou, enfim, damos os passos necessários para a sua criação, ou então não tem interesse. Pode não ter interesse. Isso aí é diferente, como é óbvio. Sr. Vereador, o que eu lhe digo é o seguinte: venha à loja de cidadão, mas em instalações do Estado e tudo pago pelo Estado. Se assim for, nós cá estamos. Agora, não vamos revogar uma deliberação sem sabermos concretamente o que é que o Estado quer. Porque, digo-lhe mais, neste momento, nem o próprio Estado, nem o próprio Governo saberá como é que agora vai destressar este problema. Eu não quero estar aqui a fazer política barata, porque senão agora tinha que lhe responder. Então, se na altura dissemos que não à loja de cidadão, e houve uma proposta, neste caso do Partido Socialista, na altura, por que razão é que à data os serviços não estavam bem instalados e pretendia-se a loja de cidadão? E hoje em dia defendemos o contrário. Não pode haver aqui duas medidas. O senhor ainda não percebe como é que funcionam as estruturas do Estado. Antes falava-se em loja de cidadão, mas não se falava em espaço de cidadão. Neste momento temos duas situações diferentes. Temos a loja cidadão e temos o espaço cidadão. O espaço cidadão é vocacionado para determinadas áreas, que são as áreas que interessam aos nossos municípios, Sr. Vereador. É isso que nos interessa. Deliberou aderir à loja de cidadão. Não, é isso que nos interessa. O que nos interessa ao fim e ao cabo é beneficiar os nossos municípios. E todos aqueles serviços que não existiam em São Pedro Sul, com o espaço cidadão, esses serviços irão ser criados e irão ser resolvidos. O espaço cidadão, da forma que neste momento está pensado, não traz nenhuma mais-valia para São Pedro Sul, Sr. Vereador. A loja de cidadão. E porquê? Porque estamos a falar em tribunal que já existe, que está bem instalado, estamos a falar na conservatória que já existe e está bem instalada, e estamos a falar nas finanças que já existe e está bem instalada. E mais nada viria para esse espaço cidadão, Sr. Vereador. A loja de cidadão. Mais nada viria para esse espaço. De forma que, sendo assim, a Câmara Municipal não tem interesse nenhum em ter loja de cidadão. Estamos falados, estamos de acordo. Muito obrigado. Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Autorização para venda direta de diversos imóveis municipais. Esta proposta que aqui vem, já vem na sequência de outras que já tinham sido feitas no passado, que é o Presidente da Câmara ter competência para vender estes bens, que são os bens da avaliação, que já foram à asta pública por mais do que 2 vezes, e ao fim e ao cabo caso apareça algum comprador que em qualquer momento dê qualquer um destes valores, o Presidente da Câmara ter competência para logo de seguida poder fazer a venda, caso realmente apareçam compradores, o que ainda não apareceram até ao momento. Nós, por uma questão de coerência e por uma questão de transparência, votamos contra esta proposta, porque, à semelhança de outras ocasiões, sempre defendemos que isto deve ser vendido em asta pública. E eu acho que era de insistirmos as vezes que fossem necessárias, com estes valores, em fazer novas astas públicas, até haver interessados em comprar os ditos imóveis. Não concordamos que haja um ajuste direto, puro e simples, porque deixa sempre no ar situações menos claras, e eu não quero estar aqui a trazer à colação situações de que já falei, nomeadamente em Valadares, e por isso mesmo eu defendo, aliás nós defendemos, e falamos nisto, que era de manter a asta pública com estes valores, e se eventualmente houvesse necessidade de os alterar, voltariam a ser alterados e far-se-iam novas astas públicas. Por isso, votamos contra esta proposta. Sr. Vereador, tem todo o direito de fazer isso, seja como for, sinto-me muito confortável e sem qualquer tipo de problema, porque ao fim e ao cabo, os valores, já foram feitas no mínimo, para cada uma delas, já foram feitas no mínimo 2 astas públicas, foi anunciado na comunicação social, foram colocados editais, foi anunciado de todas as formas, de forma que sinto-me muito à vontade e não sinto que vá aqui beneficiar ou prejudicar alguém, a partir do momento em que foi do conhecimento de todos que estes bens estavam à venda por estes montantes, de forma que não me sinto minimamente incomodado
por realmente trazer aqui esta proposta de fazer a venda pelo preço que já foi, como lhe digo, no mínimo pelo menos 2 arças públicas. Posto à votação, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Ponto 10º, aquisição de terreno rústico para saneamento do lugar de vendas de Freguesia Santa Cruz da Trapa. É mais uma situação de um terreno que a Câmara Municipal pretende adquirir, desta vez na Freguesia de Santa Cruz da Trapa, com o intuito de construção de uma fossa cética que possa dar solução aos problemas de saneamento que existem naquela zona de Santa Cruz da Trapa. O perito avaliador avaliou a propriedade em 1.766,25 euros. A proposta de venda do comprador é 1.500 euros, ou seja, é inferior à proposta do perito avaliador. É isto que trazemos aqui para a aprovação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º, proposta de venda do edifício do ex-jardim-escola de infância de Bordonhos. Está aqui uma proposta de um senhor a fazer uma proposta para o jardim-escola de Bordonhos pelo preço de 54.346, que é o valor base. Alguém vota contra? Esta situação do Jardim de Infância de Bordonhos já cá veio uma série de vezes. A Junta de Freguesia pronunciou-se favoravelmente a esta venda? Não tenho conhecimento se a Junta de Freguesia se pronunciou favoravelmente ou não. Nem tem que se pronunciar da mesma forma que as outras todas não tem que se pronunciar. Sendo património da Câmara Municipal, a Junta de Freguesia não tem que se pronunciar. Mal feito fora, se a Câmara Municipal tivesse de estar a pedir autorização às Juntas de Freguesia para fazer venda de qualquer tipo de seu património. Não é isso que eu estou a dizer. Não está dependente a legitimidade da venda por parte da Câmara Municipal. O que eu pergunto é se consultada a Junta de Freguesia, penso que foi consultada, se manifestou a favor ou contra. Não sei se foi consultada. Eu acho que foi em tempos e acho que, pela minha informação, que não estaria a favor. Eu acho que o Jardim de Infância de Bordonhos, tal e qual como as outras, deve estar em arte pública vendido. Portanto, nós mantemos a coerência. Ok. Posto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. 12º, proposta de aquisição de terreno rústico nos Gerós Termas de São Pedro Sul. Meus senhores, como foi anunciado na última reunião da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal neste momento encontra-se a fazer um projeto grandioso que vai beneficiar as Termas e São Pedro Sul e toda aquela ligação entre as Termas e São Pedro Sul. Numa primeira fase estamos a falar num circuito pedonal que irá desde as Termas, pelo menos até à Senhora da Nazaré, com a possibilidade de construção de uma ponte suspensa na zona da Senhora da Nazaré, que fará a ligação a Drizes e depois à antiga linha do caminho de ferro, que acompanhará por sua vez a construção da ciclovia. E depois, esse circuito pedonal irá pela margem direita, irá primeiro pela margem esquerda e depois fará um circuito em redondo pela margem direita do rio. Na zona dos Gerós será construída uma outra ponte que ligará os Gerós àquela zona mais ou menos onde está a escola primária. Neste espaço que está agora aqui em causa, pensaremos fazer ali um pouco de recuperar aquele espaço e colocarmos ali algum estacionamento e requalificarmos também aquele espaço para efeitos de jardim. Há uma proposta dos arquitetos no sentido de fazer, como aquele terreno é ligeiramente inclinado, fazer ali um género de um jardim em que se possa pôr uns bancos de pedra e depois aí as pessoas poderem assistir a pequenas metragens que serão projetadas contra um espelho d'água que será criado ali no rio, naquela zona. Ou seja, o filme será projetado na própria água para as pessoas e as pessoas que estão ali naquele espaço poderão ver. Isto para já são os projetos que estão a ser previstos. No próprio Gerós está-se a pensar fazer um parque infantil e um circuito de manutenção. Da parte de baixo da ponte que está ali entre o Hotel Voga
e a praça principal das Termas, poderá ser construída uma pequena barragem. Barragem essa que não é barragem, aquilo é uma represa com uma comportas. represa com comportas. E a ideia dessa represa é fazer com que no inverno se possam levantar as comportas e todo aquelas areias que estão a assorear aquele espaço em frente ao balneário Afonso Henriques, todas aquelas areias que estão neste momento todas sujas e poluídas, possam ser arrastadas pelas águas do inverno, para que depois no verão se crie ali um espelho de água em que a água fique limpa. E fique limpa também juntamente com a questão da construção de etar. Ao resolvermos a questão da construção de etar, que irá despoluir o rio, conseguiremos finalmente ficar ali com as águas do rio Voga completamente limpas e despoluídas. Isto é o projeto que está neste momento em execução, e a aquisição deste terreno prende-se efetivamente com a necessidade de termos necessidade de passar neste espaço com o circuito pedonal, aproveitá-lo para estacionamento e depois também para fazer uma zona ajardinada, como lhes disse. Alguma questão? Neste momento, este espaço é da massa falida de um senhor, que não adianta estar aqui a falar o nome dele. Vai ser uma situação complicada, isto tem Caixa Geral de Depósitos por trás, provavelmente teremos que avançar para um processo de expropriação deste terreno. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, habitação em ruínas, cita na Rua do Castelo, Linos Pereira e Alta Freguesia de Vila Maior. Temos aqui uma proposta dos nossos técnicos que entendem que realmente que a casa está a cair para a via pública, ameaça a segurança das pessoas, de forma que o que vem aqui a ser proposto é que realmente as pessoas possam ser notificadas para realmente procederem à demolição daquele espaço. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º, pedido de isenção de pagamento de tarifa de resíduos sólidos urbanos. Como vem já sendo o hábito, a ideia é seguir os pareceres técnicos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 15º, pedido de isenção de pagamento de tarifas de sólidos urbanos. A mesma situação, seguir os pareceres técnicos. Esta aqui, inclusive, tem processos de execução fiscal, depois é preciso ver, porque se o parecer técnico vai no seguimento de isentá-lo, é preciso acabar depois com os processos de execução fiscal. Posto à votação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 16º, pedido de isenção de pagamento de tarifas de saneamento e de ramal de saneamento. Aqui é um caso da Associação Cultural e Recreativa de Negrelos, que está a pedir a isenção da ligação, mas também do próprio saneamento. A nossa proposta vai no sentido de realmente isentá-los este ano, mas para o ano terem que voltar a fazer novo pedido. E porquê? Porque cada vez mais nos chega pedidos de isenção de associações, de pessoas particulares e isso. E nós estamos aqui a abdicar de verbas que não temos a certeza se para o futuro teremos necessidade realmente para esse dinheiro. De forma que a nossa proposta era, este ano, sim senhora, mas para o ano voltarem a ter que fazer um novo pedido. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º, pedido de isenção de pagamento de faturas de abastecimento domiciliário de água. Aqui temos uma senhora que além de abastecimento de água para ela própria, também andava lá a regar as hortas e os quintais, de forma que é uma situação que não podemos tolerar. Nós não podemos estar aqui a isentar tudo, sou pena de qualquer dia anda-se lá a regar não só a horta, mas também todos os terrenos agrícolas, e a Câmara Municipal a pagar água potável para andar a fazer rega. De forma que aqui a nossa proposta é realmente isentar o mês de abril, que são 27,07 €, dado que será mais ou menos o consumo que a senhora necessitaria, e em maio reduzir para 50%, ou seja, isentá-lo 50%, e como a senhora andou a regar, que pague os restantes 50%. Girão, atenção que a informação aqui da doutora Catarina inverteu, a parte final ela inverteu. Ela diz, referente ao mês de maio,
isentar o mês de maio e 50% do mês de abril. É precisamente ao contrário, ao Girão. Nossa proposta vai nesse sentido. Então, isentar o primeiro mês na totalidade e o segundo mês em 50%, dado que a senhora andou a regar, não justifica que fique isento. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º, pedido de isenção de pagamento de faturas de abastecimento domiciliário de água. A proposta é no sentido de seguirmos o parecer técnico da nossa técnica. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, pedido de isenção de pagamento, como viram, isto aqui é isenções. Neste caso concreto do 18, não é isenção, são os serviços que vêm dizer que, uma vez que a situação se alterou positivamente, as pessoas deixam de ficar isentas e futuramente se fará uma nova avaliação. 19º, as pessoas voltam a precisar ou não. pedido de isenção de pagamento de fatura de abastecimento domiciliário. É mais uma situação em que também uma senhora andou também a regar o quintal, quer dizer, é para abastecimento público, mas depois também fazem as regas. A ideia é seguir o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º, pedido de isenção de pagamento de ramal de água apresentado pela Associação Cultural, Recreativa e Social do bairro da Ponte. Dado que o edifício é propriedade da Câmara Municipal e que a qualquer momento podem entregar aquele edifício à própria Câmara Municipal, entendemos, sim senhora, que deve ficar isento do pedido de ramal de água àquele edifício. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 21º, pedido de isenção de pagamento de ligação de abastecimento domiciliário de água. A ideia é seguir o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 22º, mais outro pedido de água. A ideia é seguir o parecer técnico. Aqui esta senhora é diferente. Aqui esta senhora costumava gastar X metros cúbicos, só que entretanto a senhora andou a fazer obras na casa, gastou o dinheiro da Câmara Municipal a fazer as obras e agora quer isenção da água. Dr. Matos. O nosso regulamento não prevê estas situações. O excesso de consumo deveu-se realmente às obras que as pessoas fizeram em casa e a minha proposta iria no sentido de que a requerente pudesse, se assim for entendido, solicitar à Câmara o pagamento faseado da dívida da água. Mas o que ela pretende é outra coisa, seja efetuado no primeiro e no segundo escalão. Ou seja, ela quer pagar a água. Isso o nosso regulamento não permite. Nós podíamos já aprovar aqui as prestações, não vem cá outra vez. Era melhor aprovarmos já aqui as prestações, senão depois vem cá outra vez. Ela faz o requerimento e depois temos que aprovar as prestações. Quanto é que é o valor? 3 prestações, também não deve ser. É bom. Não é muito. O Matos faz a proposta de ser 3 prestações. 3 prestações. Pronto, a proposta é aceitarmos o pagamento em 3 prestações. Concordam? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de reserva sepultura do cemitério municipal, Dr. Mouro. Havendo aqui uma situação de vaga no cemitério da cidade, por não ter sido reservado por nenhum familiar ou não haver descendentes para esta sepultura, a deliberação vai no sentido de se autorizar esta reserva. Alguém vota contra? O princípio seria desativar este cemitério, não é? Sim, mas aqui, por isso é que vem cá, porque é uma situação excepcional, dado o grau de parentesco de haver ali pessoas de família nesta cidade, é uma situação excepcional.
Por isso é que vai à reunião de Câmara, porque o que é o normal nestas situações é separar ao cemitério da pedreira de todos os casos. Portanto, isto é uma autorização excepcional. Pública e que tem lá familiares. Se ele Exato. quer... Sim. Tem lógica. Normal. Tem lógica. Não, Não, mas tem lógica. Alguém vota contra? Alguém se abstém? eu abstenho. Aprovado por maioria. 24º. Uma abstenção. Sim, maioria. 24º. Empreitada requalificação da via de acesso a Negrelos, fase primeira, aplicação da multa contratual por atraso nos trabalhos. Meus senhores, mais uma vez, esta Câmara Municipal traz aqui uma multa para se fixar um empreiteiro por atraso nos trabalhos. Ao contrário daquilo que aconteceu no passado, em que as multas não existiam nesta Câmara Municipal, multas não, coimas, a verdade é que esta Câmara Municipal continua aqui a trazer coimas para os empreiteiros que não cumprem com os prazos. E a proposta do técnico é no sentido de ser aplicada uma multa de 163,91 € por dia, o que até uma determinada data já fazia 6.000 e tal euros de coima. Posto à votação. Alguém vota? Sim. Eu considero que, efetivamente, quem não cumpre deve ser penalizado, como é óbvio. Porque o problema aqui nem é a multa em si, ou não é a coima em si. O problema é que a população de Negrelos está a passar, já há muitos meses, por uma situação que é a todos os títulos lamentável. Ou seja, uma obra que se iniciou e que não tem finalização dentro do prazo que devia ter, até pelo contrário, o prazo devia ter sido mais diminuído, ou mais curto, e este verão foi muito complicado para a população de Negrelos, e eu acho que, para além da coima, o empreiteiro efetivamente devia terminar a obra o mais rapidamente possível, porque é lamentável, de facto é lamentável, que a situação tenha chegado a este ponto. Não é normal, numa estrada que tem uma utilização regular, ou devia ter uma utilização regular e normal, aquela população esteja sujeita a este tipo de problemas. Eu, para além de concordar com a coima, acho que é lamentável que a situação tenha chegado aqui e que eventualmente a Câmara não tenha influenciado o empreiteiro para, enfim, dar um seguimento mais célere ao término da obra em causa. Por isso aqui fica a minha solidariedade com a população e, ao mesmo tempo, acho que a Câmara que devia ter agido, ou se não o fez, até eventualmente terá o feito, mas não teve sucesso, e daí a coima, para que estes trabalhos tenham sido concluídos rapidamente. Ó Sr. Vereador, o senhor continua com as demagogias. Eu quero lembrar onde é que o senhor andou quando a estrada foi feita de Pinho para Pindelo, que demorou mais de um ano a ser construída. Eu tenho factos concretos, tenho provas disso. É que não, mas deixe-me voltar atrás no tempo, que estas coisas é que o senhor aplicou demagogia, e é demagogia barata. Onde é que o senhor andou quando era vereador, que essa obra foi feita com mais de um ano de atraso, que prejudicou a população de Pindelo e de Pinho e todos aqueles que lá passavam, que era uma estrada de ligação A24? Onde é que o senhor andou que nunca aplicou coima nenhuma ao mesmo empreiteiro, coincidência ao mesmo empreiteiro, e o senhor agora vem dizer que a Câmara Municipal devia ter agido? Então, mas a Câmara Municipal, senhor vereador, está aqui a agir. A obra está fora de prazo. Há umas determinadas demarches que é necessário fazer. Os nossos técnicos têm que fazer informações, têm que fazer notificações, têm que fazer isso tudo. O senhor sabe disso mesmo. A obra não está assim tão atrasada, não está tão atrasada quanto isso. Estamos a falar no mês. Não estamos a falar de tanto tempo quanto isso. O senhor está aqui agora a falar aqui na população de Negrelos, mas o senhor sabe como é que a estrada está para poder estar a falar? O senhor sabe que a estrada até está em condições de passagem. E sempre esteve, melhor ou pior, mas sempre esteve em condições de passagem. O senhor sabe que a população de Negrelos foi informada há tempo e horas, antes da obra começar, que aquela obra ia trazer inconvenientes às pessoas. A população de Negrelos teve uma reunião comigo e com o Sr. Presidente da Junta, onde foi informada, quando as obras começaram, que iam ser prejudicados porque iam ter problemas. Já sabia disso. Não há estrada alternativa.
A estrada alternativa é ir dar a volta a Vozela, que é uma alternativa, não é por passar fora de São Pedro Sul que deixa de ser alternativa, é uma alternativa. A ponte sobre o Rio Voga poderá ser uma alternativa, não é tão viável, mas poderá ser uma alternativa, e não me parece que as pessoas de Negrelos nunca tenham deixado de passar ali por aquela estrada. Seja como for, reconhecemos que realmente a obra está fora de prazo. Não era o Presidente da Câmara que tinha que andar lá com um cilindro para fazer a pavimentação daquilo, ou com a máquina de alcatrão. Não era o Presidente da Câmara que lhe compete isso. O Presidente da Câmara fez todas as influências junto do empreiteiro para que realmente pudesse ir para lá. O mesmo empreiteiro anda com obras numa série de concelhos e nos outros concelhos acontece o problema em todos eles. Porque o empreiteiro tem muitas obras, não tem máquinas nem tem pessoal para fazer as obras todas. E realmente é um assunto que nós, Câmara Municipal, não conseguimos ultrapassar, porque foi um concurso público, foi aquele empreiteiro que ganhou e nós estamos aqui a aplicar a coima, que é aquilo que diz a lei. E não podemos fazer mais nada. Não posso ser eu ir para lá com a esguichadora do Alcatrão, lá colocar o Alcatrão, Sr. Vereador. Nós fizemos tudo aquilo que estava dentro dos nossos limites. E nós não somos dono da obra. A obra está entregue no empreiteiro e o empreiteiro é que tem que executar a obra. E a Câmara é dona da obra, mas a Câmara Municipal não se pode substituir neste momento ao empreiteiro. A obra não está entregue. E o Sr. Vereador sabe disso perfeitamente. De forma que o que nós estamos aqui a trazer, e parece muito bem, o Sr. Vereador irá votar a favor desta coima, ao contrário daquilo que terá votado lá em cima quando foi ali da variante que o senhor votou contra. Mas agora finalmente parece que votar a favor, porque realmente só assim se justifica, é estarmos com a população, é efetivamente pressionarmos. Isto é que é forma de pressão, é fazermos com que o empreiteiro todos os dias tenha uma coima para realmente o pressionar a acabar a obra mais rápida. Isto é que é a forma de pressão correta, Sr. Vereador, é isto que eu lhe queria dizer. Posto à votação, alguém vota contra? Quais são os argumentos que o empreiteiro alega para o atraso da obra? Estão aí? Ó, Sr. Vereador, os argumentos, o senhor deve ter aí consigo um documento que lhe foi enviado. Agora, ele pode alegar o que quiser. Neste momento, na obra, não anda lá ninguém. Ele não tem nada para justificar que não andar na obra, neste momento. Ele pode alegar o que quiser. Numa altura de chuva, que foi o que aconteceu ali em cima, que nós até chegámos a prorrogar o prazo, penso que mais de uma vez, era inverno, tudo se pode justificar. Ali naquela obra não. Decorreu durante o verão, não houve intempéries, não houve problemas de maior, nada justifica. Aliás, o parecer técnico, e os senhores vereadores também entendem que temos técnicos muito bons na Câmara Municipal, o parecer técnico é que, efetivamente, ele não tem razão nenhuma naquilo que invoca. E é o parecer técnico que nós seguimos. É realmente achar que ele não tem razão ou não tem razão. Não prorrogamos prazos. Mas eu gostava de ter acesso a esse... Penso que está no registro. Penso que está no registro, está ali. Não é lá que está lá. O senhor teve acesso. Quando lhe foi enviado os documentos, teve acesso a isso. Então ele pede a prorrogação do prazo até 30 de setembro. Certo. E o Executivo entende que... E não é o Executivo, nós estamos a seguir os pareceres técnicos que o senhor tem ali e os pareceres técnicos dos nossos técnicos municipais, dos nossos engenheiros é que entendem que ele não tem razão nenhuma para... Porque houve muitas alturas na obra que andava lá com 2 funcionários. E uma obra daquelas não se faz com 2 funcionários. E neste momento nem anda lá nenhum, que é por causa das coisas. Uma obra daquelas não se faz apenas com 2 funcionários. Aliás, eram 2 funcionários que faziam tudo, desde pegar nas máquinas todas, lancilo. Está aí o relatório, o parecer dos nossos engenheiros. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 25º, pedido de apoio no âmbito da ação social. A proposta é a seguir o parecer técnico. São uma série de processos. A proposta é seguir o parecer técnico em todos eles. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 26º, pedido de apoio para criança inscrita no programa Animar as Férias 2015, extensão de território de isenção concedida pela deliberação. A nossa proposta é seguir o relatório técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 27º,
proposta com participação das famílias no alargamento do horário e fornecimento de refeições dos jardins de infância. Isto já vem no seguimento daquilo que foi feito em anos anteriores, não foi nada alterado, mantém-se tudo a mesma. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 28º. Pedido de apoio apresentado pelo Bola Basket respeitante à realização da fase final do troféu António Pratas. Como os senhores sabem, vai-se realizar no próximo fim de semana e desde já ficam os seus eleitores convidados a estarem presentes. Vamos ter aqui um grande encontro de basquetebol em que vão estar cá as 4 melhores equipas a nível nacional. Vamos ter o Benfica, o Porto, o Oliveirense e o Oliveirense é o outro. São as melhores equipas a nível nacional de basquetebol. São Pedro Sul está neste momento a ser conhecido pelas modalidades esportivas que traz cá. Ainda recentemente tivemos aí as melhores equipas a nível de handball, tivemos aí a equipa do Porto a fazer estágio, é conhecido pela sua equipa de ginástica, é conhecido agora também pelo basquetebol, foi o torneio de ténis de mesa. Tudo isto vem na sequência daquilo que nós pretendemos para o Conselho, que é trazer cada vez mais pessoas ao nosso Conselho. E as modalidades esportivas são modalidades que nos podem trazer grande projeção, que poderá estar presente um canal de televisão. Ainda não temos neste momento a certeza se estará ou não, mas pelo menos é um evento esportivo que nós queremos continuar aqui em São Pedro Sul e ao mesmo tempo também mostramos aos nossos jovens a possibilidade de realmente estar em contacto com os grandes jogadores a nível de basquetebol. Pedro Moura. Aqui o apoio é logístico, sobretudo transportes, desde, se forem necessários à partida até poderão ser necessários as unidades hoteleiras, disponibilização de um conjunto de material que já é habitual no pavilhão, desde material de som, lembranças, e aqui só da nossa responsabilidade um coffee break para as equipas na zona dos jogos. Estava aqui a lembrar, a responsabilidade pela segurança é da responsabilidade da Associação de Basquetebol e da Federação, porque eventualmente este jogo até poderá ser um jogo com algum risco, porque se for à final a equipa do Benfica e Futebol Clube Porto, o jogo vai, sábado. É sábado Benfica e Porto. No sábado, mas poderá haver aqui uma necessidade de segurança extraordinária. Por causa daquilo que aconteceu no passado fim de semana. Em Malmo, na Suécia, foi adiado por causa disso. De falta de segurança? Sim, como a polícia apareceu sem arma, adiaram o concerto. Dá-me licença. Não ficaria mal ao Sr. Presidente se dissesse também que este tipo de atividade já vem de alguns anos esta vez. Não. O segundo torneio de basquetebol com equipas principais foi connosco. Foi o ano passado connosco e agora este ano. Havia um outro torneio, mas não é mesmo. Um outro torneio não deste tipo. Nunca cá teve as equipas da primeira divisão, as nossas equipas. Sr. Presidente, não vou estar a teimar com o senhor, mas informo depois na próxima reunião. Eram equipes a nível nacional. Portanto, tudo isso, ginástica e tal, portanto, isso não é nada recente, já vem de trás, também ficaria bem. Não é só a parte negativa. A ginástica já vinha atrás, mas por exemplo o basquetebol e o handball não vinham. Informe-se. Não vim. Informe-se. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 29º, pedido de apoio apresentado pelo Rancho Folclórico de Pinho para a construção de polidesportivo. Eu estive em contacto há pouco com os elementos do Rancho Folclórico de Pinho e eles pediram para retirar este ponto de ordem de trabalhos, de forma que este ponto passa à frente, Sr. Gil. Mas já não querem construir, hein? Estão com dúvidas daquilo que querem fazer. Ponto 30. Pedido de cedência de bens móveis apresentado pela Freguesia de Bordões. Doutora Teresa, há aqui equipamentos que podem ser cedidos, outros não. Como é que está a situação? Relativamente aos equipamentos solicitados, há disponibilidade de todos eles, exceto as 20 cadeiras para adultos, porque nós não temos cadeiras para adultos, só temos cadeiras de criança. Eu já falei com o Sr. Presidente da Junta de Bordões e ele diz que aceita as 20 cadeiras de criança que temos em stock, ou seja, é só essa alteração. Posto à votação e com esta alteração, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 31º, proposta de colaboração para a realização da 16ª Festa do Cinema Francês apresentada pelo Instituto Francês do Portugal.
com esta pronunciazinha francesa já la posso voltar outra vez. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre este ponto? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 32º, pedido de cedência gratuita do MUPI apresentado pela Rede Europeia Antipobreza no âmbito internacional para a erradicação da pobreza. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de utilização gratuita da piscina municipal apresentado pela ASOL. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 34º, isto agora é tudo ASOL. Pedido de utilização gratuita do pavilhão municipal apresentado pela ASOL. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 35º, pedido de cedência de transporte apresentado pela ASOL. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 36º, pedido de apoio na dinamização das atividades de canto e expressão musical apresentado pela ASOL. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 37º, pedido de apoio financeiro apresentado pela Paróquia Santo Adrião, Freguesia do Sul. Isto aqui é uma situação em que um grupo de jovens pretende viajar até Cracóvia, na Polónia. Para isso andam a tentar arranjar fundos. A festa já decorreu. Se eles tiveram dinheiro para pagar ao conjunto, certamente terão dinheiro para pagar. E a nossa proposta é, efetivamente, não concedermos este tipo de apoio, porque realmente não pensamos não justificar nesta altura. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 38º, pedido de apoio e de assistência de equipamentos apresentado pela Associação de Caçadores e Pescadores de Varoso. Há aqui determinadas coisas que eles pediram que parece que já não será necessário. Doutora Teresa, sabe mais alguma coisa sobre isto? Relativamente aos pedidos efetuados, como nos foi pedido, da trava, eles não sabiam muito bem em que situação é que estaria o respectivo edifício e fizeram o pedido antes de lá terem ido e depois chegaram à conclusão que havia algumas coisas que não eram necessárias, nomeadamente o que se refere à instalação elétrica. O resto já vimos que há disponibilidade, por isso é para apoiar. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 39º, proposta de apoio financeiro à Freguesia de Serrados para a 12ª Festa de São Martinho. Esta atividade já vem na sequência de outras que já vêm de anos anteriores. A proposta é subsidiar, como nos anos anteriores, em 250 euros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 40º, projeto de desporto sem idade para a época 2015-2016. Alguns senhores vereadores... Foi financeiro. Tá. 250 euros. Algum dos senhores vereadores precisa de mais alguma informação sobre este ponto? Posto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 41º, Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo proposto para o ano letivo 2015-2016 é idêntico àquilo que já vem de anos anteriores. 40? Já está votado. O Programa Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo é idêntico àquilo que já vem na sequência de anos anteriores. Do ano anterior. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 42º, aceitação de uma doação de livros pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 43º, proposta de concessão de apoio realizado no âmbito da atividade de 14 freguesias e 14 experiências a realizar de setembro de 2015 a junho de 2016. A proposta é no sentido de se atribuir um subsídio de 100 euros a pagar quando houver fundos disponíveis a cada um destes grupos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 44º, proposta de protocolo relativo ao fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo Santa Cruz da Trapa. A proposta é idêntica àquilo que já vinha do ano anterior. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 45º, pedido do Grupo de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Santa Cruz da Trapa para participar no projeto de natação é idêntico ao que já vinha do ano anterior. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 46º, Campeonato Ibérico de Orientação 2015, alteração da data da iniciativa. Fica para 17 e 18 de outubro, isto já tinha vindo para a reunião de Câmara, com o apoio logístico por parte da Câmara Municipal a toda a atividade. Isto é para votar? Nós. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade.
47º, clarificação da deliberação 5315 de 25 de janeiro, respeitante aos subsídios aos ranchos folclóricos que participaram nas festas da cidade. Posso explicar isto? Quando aprovamos os montantes para as festas da cidade, atribuímos um valor genérico e nós especificamos a parte dos ranchos. Como os ranchos não têm contabilidade organizada, o apoio a eles é dado na forma de subsídio e, portanto, convém ficar na deliberação o montante a cada um e a que entidade se refere, para que possamos pagar aos mesmos. 48º e último, celebração de acordo respeitante ao processo 254.13.2 BEVIS. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma explicação? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos seus jornalistas por estarem aqui hoje presentes. Muito obrigado aos seus vereadores. Um resto de bom dia de trabalho a todos.